Ok, então pega seu cinto de segurança assim, ó, faz assim, ó. All right, get your seatbelt and buckle your seatbelt. Yeah, coloca seu cinto de segurança, Buckle your porque seatbelt. o Senhor Deus vai nos levar Because the Lord Jesus is going to take us para as partes mais altas. to the highest part. Tá preparado para conhecer o lado de dentro do céu? Are you ready to find out the inside of the heaven? Amém? Amen. Então checa o cinto belt aí. Check the seatbelt. Ok. Amém, queridos. Alguns dias atrás, eu estava na casa de uma amiga nossa. A couple days ago, I was at a friend's house. E o marido dessa amiga, ela acabou de formar na UAB em artes. And and her husband just graduated at UAB in art. E na casa dele e dela tinha vários quadros At their house, there were like several art que ele pintou durante o curso inteiro, durante os anos que ele estava estudando na UAB. that he painted throughout the whole years that he was studying for arts and everything. E quando eu estava lá na casa dessa amiga, And when I was there at her house, o esposo dela chegou para mim e disse assim: Pastor Fabrício, and her husband came to me and said, Pastor Fabricio, olha esses quadros aí, e o que você vê nesses quadros? look at those art and those pictures and tell me what you see. Eram quadros grandes, They were like a big art, cerca de 7 quadros. about like 7 arts. E eu cheguei para esses, na frente dos quadros, eu ficava olhando aquilo e tentando ver o que tinha naqueles quadros. And I went in front of those pictures and I was trying to figure out what they mean. E eu ia para um quadro, And I'll go to a picture, eu ia para outro, and I go to the other one, ia para outro, and another one. e na verdade não estava entendendo nada. And to be truth, I wasn't understanding anything. O quadro tinha bailarina, Some of them tinha ballerinas and palhaço, clowns. e várias situações, e eu sem entender. E ele chegou para mim e disse assim, ó, I wasn't understanding anything. And then he came to me, and todos os quadros every single art, é um quadro só. it's one. Tá tudo ligado um ao outro. They all connected to each other. Aí eu achei que seria mais fácil. And then I thought it'd be easier. E aí eu continuei olhando os quadros, And agora I- tentando ligar um quadro no outro quadro. And I kept looking at the arts, and it still didn't make sense. E eu olhava para um quadro, tentando ligar o outro quadro, e acabou que eu não estava entendendo nada. And I was trying to connect them, and it still didn't make sense. I wasn't understanding anything. Aí até que chegou uma hora que ele, o que pintou o quadro, o autor dos quadros, And then finally, the guy who created those pictures, who painted everything, ele came to me. chegou para perto de mim e falou assim, vem cá, deixa eu te explicar então. And he came close to me, and he was like, I'm going to explain to you Primeiro, what o they primeiro mean. quadro não é esse, é esse. Me levou para uma parte da casa, começou a me explicar um quadro, começou a explicar o outro quadro, que um ligava no outro, que era uma história, que estava uma ligada na outra. First, he took me to the first one. He said, this one here that you're looking at is not the first one. This is the first one here. And then he took me to the second one and third one. And then I started looking and put them together. Então, quando ele começou a me explicar e eu estava ali entendendo os quadros, When he started explaining to me, and then I started understanding what they mean. Deus começou a falar comigo no meu coração. And God started speaking in my heart. E o Espírito Santo de Deus And the Holy Spirit começou a ministrar. minister to my heart. E eu aprendi algo muito forte ali. And I learned something very strong. A diferença do autor. The difference of the author. Quando o autor está conosco. When the author is with us. Quando o autor está perto. When the author is close by. Nós podemos até ver as obras do autor. We can see the art from the author. Nós podemos até ter uma direção do autor. We can even see have a direction from the author. Nós podemos até contar as obras do autor. We can even start counting the art. Mas a obra do autor, But his art, a obra do autor the author's art, só faz sentido
only makes sense quando o autor está presente. when the author is presented, Quando o autor está conosco. when he's with us. Na nossa vida também é assim. In our lives is the same thing. A diferença do autor na nossa vida. The difference is when the author is with us. E quem é o autor da nossa vida? Who's the author of our life? Senão a pessoa de Jesus Cristo. The Lord of Jesus. A vida só tem sentido. The life only have sense. O caminho da nossa vida só tem sentido The way to your life only only makes sense quando o autor está presente. when the author is close by. Quando o autor está presente, When he is present, tudo faz sentido. everything makes sense. E quando eu peguei essa experiência And when I took this experience na casa dessa amiga, in a friend's house, quando eu cheguei em casa, when I made back home, eu abri a Bíblia I opened the Bible e comecei a estudar a and Bíblia. I start studying the Bible. E o Senhor Deus me levou a uma passagem And God took me to uma passagem bíblica a passage in the Bible que faz a diferença. that makes a difference. A Bíblia diz em Marcos, The Bible says in Mark no capítulo 5, chapter 5, no versículo 25, the versículo 25. 5:25. A diferença do autor. Diga para quem está do seu lado The assim, a difference diferença of do the autor. author. Tell someone next to you the difference of the author. Então nós vamos ler essa passagem. We're going to read this passage, Mark 5:25. Amém? Amen. Quem está vivo diz amém. Who is live, say amen. Quem está com sono diz amém. Who is sleepy, say amen. Estamos esquentando. We're warming up. Marcos capítulo 5, Mark 5:25. versículo 25. Eu leio primeiro, depois você lê. He's going to read first and then I'll read. Calma. Marcos 5 diz assim: Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despedido tudo que possuía e nada aproveitava. Antes ia a pior, e tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tãomente tocar-lhe as vestes, ficaria curado. E quando tocou, imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo que já estava curada do mal. Mark chapter 5, verse 25 to 29. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors, and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in a crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. A diferença do autor. The difference of the author. Essa passagem bíblica, um pouquinho antes, Jesus, ele estava pregando para uma multidão. Before this passage, Jesus was preaching for several people. E quando ele estava pregando para essa multidão, ele atravessou o mar da Galileia. And when he was preaching, before he started preaching, he went across the Galilee ocean. E quando ele chega do outro lado, ele vai na cidade de Gadara. When he crossed over the ocean, he went to Gerasenes, the city of Gerasenes. Quando ele chega lá, tem um jovem nessa cidade. When he made over there was like a young person. E esse jovem, ele estava possesso por um espírito do mal.
And this young person, he was possessed by the evil spirit. Correntes não o prendia. And chains couldn't hold him. Ele vivia no cemitério. And he would stay like in a cemetery. Com certeza a cidade inteira conhecia ele. Definitely the whole city knew him. Todos conheciam esse jovem. Everyone knew who he was. Mas quando Jesus chegou nessa cidade, But when Jesus made it to this city, quando Jesus chegou na cidade de Gadara, but when Jesus made it to the city of Gadara, ele encontrou com esse jovem. He saw this young person. Quando ele encontrou esse jovem, a libertação também chegou. When he made it to this young person, also the young person became free. Amen? Amen. Jesus ficou mais conhecido ainda. Jesus became even more famous. Eu acredito que todos começaram a comentar I believe that everyone started talking about it, a respeito da pessoa de Jesus. about the person of Jesus. Falando sobre esse jovem que estava muitos e muitos anos aprisionado. They were talking about this young person, this young guy that was in chains, and he became free. E agora vem um jovem também chamado Jesus. Now came another young person named Jesus. E esse jovem que estava aprisionado pelo espírito do mal. And the young person that was possessed with the evil spirit, Agora é liberto. it was set free. Ele agora é liberto. He was now set free. O nome de Jesus começou a correr por todos os lados. And the name of Jesus, it started being circulating around the town. Quando Jesus ele volta para da onde ele estava, When Jesus came from a different spot and came back, a Bíblia diz the Bible says que ali já havia uma multidão esperando Jesus. there were like several people there waiting for Uma him. multidão muito grande esperando ele. They're like a huge community there already waiting on him. E quando tinha aquela multidão esperando ele, And that when the people were there waiting on him, a Bíblia diz que havia um homem, the Bible says there was this man, um homem muito importante na a sociedade, very important person out of the community. um homem muito importante na cidade, He was a very important person in the community. um homem que ele era chefe da sinagoga, He was the synagogue chief. um homem que tinha uma posição social, He was had a really good position in the society. um homem que tinha uma posição religiosa. He had a really good religion society spot in the society. E a Bíblia diz que esse homem ele foi até a Jesus And the Bible says this man came to Jesus porque a sua filha because his daughter estava muito doente, was really sick. muito doente. She was really sick. E esse homem era muito importante. And he was a very important person. E ele vai até Jesus Cristo. And he came to Jesus. E ele chega até Jesus. And he goes to Jesus E chega até Jesus e diz: Jesus, and he says, Jesus, vai até a minha casa. come to my house Porque a minha filha, because my daughter, que tem cerca de 12 anos, she's about 12 years old. está muito doente. She is really sick. Jesus, vai à minha casa. Please go to my house. Quando nós lemos isso aqui na Bíblia, When we read this in the Bible, nós talvez não entendemos o tamanho do acontecimento aqui. maybe we don't understand how great is what's going on over here. Nós não entendemos muito. We don't understand that much. Porque quem é esse homem? Because who is this man? O nome dele é Jairo. His name is Jairus. E Jairo chega até Jesus. And Jairus comes to Jesus. E a Bíblia diz que ele não chegou perguntando Jesus. And the Bible doesn't say he comes and asks Jesus, 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 vai lá em casa. go to my house. A Bíblia não diz que ele chegou. Não. No. You do it again with me? A Bíblia não diz que ele fez sinais, que ele falou baixinho. The Bible doesn't say he talked in signs or he spoke A very. Bíblia não fala que ele chamou Jesus à parte num cantinho. Vem cá, Jesus. The Bible doesn't say he brought Jesus to a corner and Disse, was Jesus, whispering. minha filha está lá em casa. He wasn't whispering saying, Jesus, my daughter's at my house. Ela está muito doente. She's really sick. Vai lá em casa.
go to my house. Mas a Bíblia diz que esse homem importante na sociedade, But the Bible says this very important man, que esse homem que era importante na posição religiosa da cidade, this man was very important in a religious society too. a Bíblia diz que ele começou a clamar. The Bible says he started claiming. Ele começou a clamar a Jesus He started Cristo. claiming the name of Jesus. E muitas das vezes nós temos situações na nossa vida And many times we have situations in our lives que nós precisamos clamar ao Senhor. that we need to claim on His name. Ele teve que ir contra tudo que ele aprendeu. He had to go through against everything he learned before. Ele teve que deixar tudo que a posição que ele He tinha had to leave his position that he had para clamar a Jesus, to claim Jesus' para name, ir na casa de Jesus, na casa dele. to come to his house. Jesus não ia na casa das pessoas, não. Jesus didn't go to people's house back then. Você sabia disso? Did you know that? Jesus não ficava indo na casa de todo mundo. Eu vou ficar na sua casa hoje, Jesus didn't have time to go to every people's house. vou ficar na sua casa I'm going amanhã, to stay in your house today. amanhã eu durmo na sua casa, Tomorrow I'm going to sleep in your house. amanhã eu vou ficar lá na sua casa. Oh, tomorrow I'm going to be at your house. Jesus não ia na casa de todo mundo toda hora, não. Jesus couldn't make to everyone's house. A prova disso é aquele centurião, The proof of that centurion, aquele chefe da guarda romana. the chief of the security. Quando ele chegou, cura meu servo está muito doente, ele está padecendo, eu preciso que você vá na minha casa, eu preciso que você faça algo. The centurion came to Jesus and said, I have a servant that is really sick, and I know you can make it to my house. Mas ele falou, não precisa nem disso aí na minha casa. You Basta don't- uma palavra sua e meu servo será You don't have curado. to make it to my house. Just the way how you say, and he'll be healed. Aquela mulher que a Bíblia diz, a Sirofenícia, And that woman, the Bible mentions the Syrophoenician. Jesus poderia deixar ali aquela hora daquele alimento, da comunhão, e ir na casa dela, porque a filha dela estava padecendo. Jesus could leave the moment that he was eating and leave the food over there and go to her house because her daughter was sick. Mas ele só liberou a palavra de cura e a menina foi curada. But he just released the word of healing and she was healed. Jesus só vai na casa, e só ia na casa Jesus would only go to her house quando ele tinha um propósito. when he had a purpose. Zaqueu, Zacchaeus, desce daí. come down. Desce daí, Zaqueu. Come down. Porque me convém Because I want dormir na sua casa. sleep at your house. Porque me convém. Because I want. Quantos estão entendendo? Who is understanding? Ele fala bem o inglês? Does he speak okay English? I'm trying. Está sendo muito rápido? Is it too quick? Estou tentando ser o mais devagar possível. I'm trying to be as low as possible. Não sei até quanto vai ser assim. I don't know how long it's going to be like this. Então Jesus ele não ia na casa de todo mundo. So Jesus wouldn't go to people's house every day. Quando esse homem importante, When this important person chamado Jairo, named Jairus, ele pede a Jesus. Ele pede a Jesus para ir na casa dele. Ele clama ao Senhor Jesus para ir na casa dele. he asked Jesus to come to his house. Jesus, vendo que ele é uma pessoa importante, And Jesus, seeing that he's an important person, vê a sinceridade do coração dele. he sees the sincerity of his heart. Ele escuta a necessidade dele, que a filha dele estava doente. He hears the sincerity of his heart that the important person's daughter was sick. Vem comigo agora. Come Vem with comigo. me now. Jesus não poderia simplesmente liberar a palavra de cura para a filha dele? Jesus could have just released the healing word and she could have been healed. Sim ou não? Yes or not? Ele poderia muito bem liberar a palavra de cura. Falou, não, que isso? Um chefe da sinagoga clamando
Não, a sua filha já é curada, vá em paz. Ele poderia muito bem fazer isso. He could have just say a word. No, she is healed, and because he's a very important person, he's very busy. She's healed right now. Mas Jesus quis ir à casa de Jairo, But Jesus wanted to go to Jairus' house porque tinha propósito. because he had a purpose. Aonde Jairo morava? Where did Jairus live? Ele morava numa cidade chamada Tiberíades. He lived in this city called Tiberias. He's lived far. Far. 15 quilômetros. About 15 kilometers away. Mas no versículo 24, But the verse 24 do mesmo capítulo que nós lemos, of the same chapter that we just read, o versículo 24 diz que Jesus foi com ele. but the verse 24 says Jesus went with him. A distância da onde Jesus estava, The distance from where Jesus was, à casa de Jairo, from Jairus' house, era cerca it was about 15 quilômetros. 15 kilometers. Não era mais fácil Wasn't it easy? Jesus simplesmente liberar a cura para a filha de Jairo? It would be a lot easier if Jesus just released the word, the healing word, and it should be healed. Ele já não tinha uma multidão que estava com ele? He had already many people follow him already. Com certeza, no meio daquela multidão tinha muitas pessoas que tinham necessidade de algo, de uma palavra, de uma cura, de algo na vida. Definitely in people, the people that were following him, there were several people with needs, and they were trying to chase him, was trying to catch him. Mas Jesus decide ir à casa de Jairo, então. But Jesus decided to go to Jairus' house. Agora que nós vamos começar a pregar. Now that's when we start preaching. Amém? Amen. Por quê? Why? Porque no meio desse trajeto, Because between the way he was going, no meio dessa caminhada, no meio dessa caminhada de cerca de 15 quilômetros indo à casa de Jairo, between where he was to Jairus' house, the 15 kilometers, entra a história dessa mulher a qual nós lemos aqui. begins this story of this woman. Quem é essa mulher? Who is this woman? A Bíblia diz The Bible says que era uma mulher que estava já padecendo por muitos anos. she was suffering for many years. Por muitos anos ela estava sofrendo com uma doença. For many years she was suffering with this disease. Por muito tempo ela estava padecendo com uma doença porque ela tinha um fluxo de sangue. She was suffering because she had this bleeding. E ela estava sofrendo por muito tempo. And she was suffering for a long time. A Bíblia diz que por mais de 10 anos. The Bible says for over 10 years. É muito tempo sofrendo. It's a long time to be suffering. Só que quando Jesus ele vai para a cidade aonde mora Jairo, But when Jesus goes to the city where Jairus lives, para ir para essa cidade ele tinha que passar pelo fundo da cidade. but to reach to that city, he had to go behind the city where he was. A tradição judaica, The Jewish tradition lá em Levíticos, no capítulo 15, in Leviticus, the book of Leviticus, capítulo 15, chapter 15, fala sobre uma pessoa que tem uma constante hemorragia. This chapter says about someone that has a bleeding. E a Bíblia diz que, lá em Levíticos, fala que uma pessoa que está desta forma é considerada uma pessoa imunda. And the book of Leviticus says the person that has this bleeding, it's unclean. Agora você imagine comigo, quanto tempo essa mulher não sofreu e era considerada como imunda? Now imagine for how long this woman been suffering with the community because she was unclean.
Imagina tamanha dificuldade para ela, porque ela não poderia estar no meio da sociedade, ela não poderia entrar na casa, ela não poderia estar com a família, ela não poderia estar com o esposo, ela não poderia sentar ou alguém tocá-la, porque se alguém tocá-la, ela era considerado também imundo. Foram mais de 10 anos sofrendo. It was over 10 years that she couldn't be around people. She could not be around the society because she was unclean. People could not touch her because they feel like she's unclean. Agora me diz, como uma pessoa consegue viver com uma doença por tanto tempo, sofrendo por tanto tempo? Com certeza, pela hemorragia que ela não tinha muitas forças, ela perdia peso, ela não tinha nenhum tipo de esperança mais na vida. Being suffering for over 10 years with this bleeding, definitely she was weak. She couldn't be getting around too much, and she was suffering a lot. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos procurando uma maneira de ser curada. And the Bible says she spent everything she had to try to get better. Mas nada adiantava para ela. Nothing worked. E a tradução diz que no fundo de cada tribo, no fundo de cada tribo, the back of every tribe, por exemplo, na tribo de Judá, like de Benjamim, Judah tribe and Benjamin tribe, no fundo de cada tribo tinha um lugar. And the back of each tribe, it had a place. Que era o lugar das pessoas imundas. It was the place of the unclean people, where the unclean people to stay. Aonde as pessoas iam para lá, ficar lá nesse período. When the unclean people to stay there when they were sick, when they had the sickness. Agora você imagina uma pessoa ali sofrendo num lugar de imundo, esquecido por todos durante 12 anos. Now, can you imagine being at this spot where only the sick people were for about 12 years? Que esperança ter uma mulher dessa? What kind of hope could she have? Que esperança ter uma mulher dessa? What hope a person like that has? Ela não poderia sair daquele local. She could not leave from this place. Porque ela era considerada imunda. Because she was considered to be unclean. Mas eu acredito que ela ouviu a respeito da pessoa de Jesus Cristo naquele lugar. But I believe that she heard about the Jesus person. E quando ela escuta a respeito de Jesus naquele lugar, and when she hears about the Jesus being around, ela começa a acreditar. And she starts to believing. Eu quero dizer para você, I want to tell you, que independente do lugar que você está, no matter where you are today, independente do que você está vivendo, no matter the way how you've been living. Eu não sei a sua história. I don't know about your story. Eu não sei sobre você. I don't know about you. Mas o autor, but the author da vida, of the life, ele está aqui. He is here. E ele pode mudar a sua história. And he can change your history. Foram cerca de 4.380 dias sofrendo. It was about 4,380 days suffering. E muitas das vezes, quando nós temos uma semana ruim, nós queremos deixar a igreja. And a lot of times when we're sick and we don't feel good for a week, we want to leave the church. Quando a gente passa uma dificuldadezinha, um mês, nós pensamos, vou desistir de Deus. When we start just a little problem, we forget about Jesus. Eu vou seguir a minha vida. I'm going to just follow my own life. Que esperança tinha uma mulher considerada imunda como essa mulher? What kind of hope did this woman had? Esperança nenhuma. No hope. Tudo que ela tinha, everything she had, ela já tinha gastado. She had already spent com os médicos. With doctors. Todas as oportunidades daquele tempo, ela já tinha gastado. All the opportunities that she could believe, she spent everything on her. E não era fácil para ela tentar achar uma cura. And it was not easy to find a cure. Se a hemorragia era constante, if the bleeding was constant, e ela era considerada imunda, and she was considered to be unclean, como é que ela consultava com o médico? How could she consult a doctor? Ela mandava, quando entravam as mulheres todo mês as mulheres, quando entravam naquele local por aquele período, ela passava as informações
quando as mulheres saíam, falavam com o médico mandava para elas coordenadas, depois ela não falava. Era uma dificuldade tremenda, pelo menos para tentar. Agora eu quero ver. He said, can you repeat for me? Okay, he said. Era difícil para ela consultar até com o médico, que ela não poderia sair daquele local. It was really hard for her to reach a doctor because she could not leave that spot where the sick people to stay. Mas uma oportunidade perdida But one lost opportunity gera uma eternidade de arrependimento. could become a lifetime of regret. Você pode repetir isso? Could you repeat that? Em português, em inglês, In em inglês. Portuguese or English? Vou falar de novo. I'm going to say that again. Uma oportunidade perdida A lost opportunity gera uma eternidade de arrependimento. could be a lifetime of regret. Nós não podemos perder as oportunidades das nossas vidas. We cannot lose the opportunity of our lives. Então, vamos voltar para Jairo. So let's go back to Jairus. Ele chega a Jesus. He goes to Jesus. Vai na minha casa. Come to my house. Jesus decide ir na casa. And Jesus decided to go to his house. E para ir na casa de Jairo, But to go to Jairus' house, ele tinha que passar pelo fundo da cidade. he had to go behind the cities. E o que tinha no fundo da cidade? And what was behind the city? O vale dos imundos. The place where the unclean people stay. Nada acontece por acaso. Nothing goes by chance. Nada acontece por acaso. Nothing goes by chance. Aquela mulher, quando ela ouviu a respeito de Jesus, When she heard about Jesus, ela decidiu, é a única coisa que eu tenho agora, eu vou dar tudo o que eu tenho, eu preciso ir até Ele, eu preciso simplesmente tocá-lo. she decided that she had one opportunity that she had to do everything. She had done everything in the past, it didn't work, but this opportunity she wouldn't miss it. Agora você imagina aquela mulher que não poderia sair daquele local. Now could you imagine a woman that could not leave that place, E ela decide sair daquele and local she decided to leave that place, para encontrar Jesus. to meet Jesus. Você lembra no começo da mensagem eu comecei a dizer que Jesus estava muito conhecido e havia uma multidão com ele? Remember the beginning of the message that I said Jesus was known by a lot of people, so he was becoming famous by the locals. Agora você imagina essa mulher saindo daquele local. Now can you imagine this woman leaving that place? Magra, Skinny, fraca. weak. Não sei se ela estava anêmica. I don't know if she had Anêmica? Anemia? anemia, yeah. Anemia? Porque ela estava perdendo muito sangue. Because she was losing a lot of blood. Agora você imagina ela saindo daquele local fraca, magra. Now could you imagine her leaving the place very weak and skinny? E ela saindo daquele local talvez escondida, com a cabeça tampada, And maybe she had her head covered so people wouldn't see how she looked. fraca. Weak. E ela teve que vencer a multidão. And she had to go through the people. Imagina uma multidão ao redor daquele que tem a palavra da vida. Imagina a multidão ao redor daquele que tem a palavra da vida. Imagine the people around the person who has the word of life, which is Jesus. Imagina a multidão ao lado daquele que tem a cura. Imagine how many people would be around who has the cure. Como que você ficaria? How would you be? Por favor, vai na minha frente. Oh, please go first. Vou abrir o espaço para você passar. Let me open the way for you to go first. Eu não faria isso. I wouldn't do it. Eu queria ser o primeiro que está lá pertinho dele. I want to be ouvindo the tudo. first one to be in there. Eu queria estar pertinho dele a todo I want to be momento. close to him all the time. Agora, como que essa mulher conseguiu ir até a Jesus? Aquela mulher, eu acredito que ela começou a pegar todas as forças que ela tinha, pegar tudo que ela tinha, do restante de energia que ela tinha, de força que ela tinha, para ir ao encontro da pessoa de Jesus. I believe that as she tried everything, she used every strength that she had to reach to Jesus. E é isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia, querido. And that's what we need to do day by day.
toda a força que nós temos. All Às of vezes our nós strength. vivemos momentos de crise, momentos de dificuldade na nossa história, momentos terríveis na nossa história que nós pensamos agora eu vou desistir e vou morrer com essa situação. Many times when we have crisis in our life, we decide to quit. We decide to just leave everything behind and live our own way. Mas não desiste da sua história. But don't give up on your history. Não desiste da sua vida. Don't give up on your life. Não desiste da história da sua família. Don't give up on your family's life. Porque qual é a situação dessa mulher para crer em alguma coisa? The situation of this woman to believe or anything. Mas ela não quis saber aonde ela estava. But she didn't care about where she was. Ela não quis saber o que as pessoas iam dizer a She respeito didn't dela. care what the people would say about her. Porque se alguém descobrisse que ela estava saindo daquele lugar e indo para o meio da multidão, If someone find out that she was leaving her spot to go through the people, no mínimo ela seria apedrejada. at least people would throw rocks on her. Mas ela não quis saber de nada disso. But she didn't care about that stuff. Eu quero a minha bênção. I want my blessing. Essa deve ser a sua decisão. Eu não quero saber se alguém vai dizer que eu sou doido. Não quero saber se alguém vai dizer que isso não vai dar certo. Se eu estou precisando de Deus, eu vou segui-lo e eu vou buscá-lo. É isso que nós devemos para esses dias. Buscar a Jesus de qualquer maneira, de qualquer forma, mas buscar a pessoa de Jesus. Okay, this needs to be this needs to be the way how we need to do day by day. We need to go after Jesus. Fala você, o que você entendeu, você fala. Não precisa ser 100% ao pé da letra, não. você falou demais. Ok. Make deal with him. Deus está nos proporcionando dias de buscá-lo intensamente. God is giving us days to look after Him, De adorar com tudo que nós temos. to adore Him with everything that we have, De estar na presença dele com tudo que nós temos. to be in His presence with everything that we have. Este mundo já é do maligno. This world belongs to it's the word. It's in evil already. O que nós podemos levar dessa terra? What can we take from this earth? Filho matando pai. Son killing father, Pai matando filho. father killing son. A mentira querendo se tornar verdade. The lie wants to become truth. Em quem podemos acreditar? Who can we believe? Como podemos viver nesse mundo? How can we live in this world? Buscando a pessoa de Jesus. Reach out for Jesus Intensamente. with very intensity, Com toda a força do nosso coração. with with the strain of our heart. Independente se está vivendo num lugar de exclusão como aquela mulher vivia. No matter if you live in a place where you're expelled. Independente se a história é uma história, talvez a história como dessa mulher, uma história perdida, uma história acabada, uma história que não tem jeito de crer em alguma coisa. Okay, maybe even if you live in a life that people don't believe in you. Aquela mulher, ela saiu daquele lugar. This woman, she left that place. E ela foi vencendo todas as barreiras. And she was conquered every single opportunities. A Bíblia diz que ela conseguiu chegar até Jesus. And she reached Jesus. A Bíblia diz que ela tocou na orla do seu vestido. And the Bible says she touched his cloak. Como ela conseguiu fazer isso? Eu acredito que ela foi se arrastando, vencendo a multidão, e ela foi indo. I believe she was crawling, E ela going foi, through the people, and reach. e ela foi passando no meio da And she went multidão. through the Quão people. difícil era para aquela mulher chegar até a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos tudo para adorá-lo. And it was Nós temos um lugar bonito. Vai comigo, varão. And it was so hard to go through because Nós she temos was um weak. templo bonito como esse. Now we have a beautiful place like Nós temos this. músicos. We have musicians. Nós temos bancos confortáveis. We have very comfortable seats. E nós não decidimos And we don't decide, buscar a Jesus. go after Jesus. Os nossos problemas, para os nossos problemas. With our problems, Nós preferimos buscar um especialista. we try to go to specialists first. Nós preferimos tentar uma solução com as nossas forças. We prefer to reach with our own hands. Nós preferimos
pegar o manual para decifrar o nosso problema. We prefer to go to a manual and try Nós to temos tudo figure out para what it buscar is. Jesus Cristo. We have everything to Aquela go mulher, after para Jesus. buscar Jesus Cristo, ela teve que vencer os seus problemas, que vencer a dificuldade dela. Let's go, man. That woman, to reach out for Jesus, she had to go through all her problems and all her difficulties and all this. Nós temos tudo para buscar a Deus. We have everything to reach out for Jesus. E muitas das vezes nós preferimos ficar simplesmente dentro de uma caixa. And many times we prefer just to stay inside a box. E nós pegamos o martelo, And we get a hammer. pegamos o prego, And we get a nail. e nós vamos fazendo a caixa. And we start building a box. E colocamos a nossa fé ali dentro. And we put our faith inside. Nós colocamos a nossa adoração aqui And dentro. we put our worship inside the box. Fechamos essa caixa. And we E put the top on colocamos em it. cima da caixa escrita And we write on top of the box. religião. Religion. Falamos, agora nós vamos servir ao Senhor. Now we're going to serve God. Com tudo ali encaixado. With everything in a box. Nós temos tudo para adorar ao Senhor. But we have everything to worship Você é God. livre para adorar ao You are Senhor. free to worship God. Você é livre para buscar ao You are Senhor. free to reach out God. Essa manhã pode ser uma manhã diferente. This morning could be a different. Se você decidir. If you decide, É você que tem que decidir. You need to decide. Eu não posso decidir por I você. cannot decide for you guys. Eu continuo a minha vida desse jeito. I continue my life like this. Eu continuo vivendo com o meu problema. I continue living my life with Ou my eu problems. deixo isso tudo para trás Or I can leave everything behind e vou atrás de Jesus. and reach out for Jesus. E se você decidir isso na sua vida hoje, And if you decide this in your life today, não sou eu que garanto isso. it's not me that will guarantee this. O próprio Jesus garante isso. The Lord, O próprio Jesus garante. the Lord Jesus guarantees this. Sua vida não será a mesma. Your life will not be the same. A hora de decisão. Time to make decision. Como eu disse, uma oportunidade perdida Like I said before, a lost opportunity gera uma eternidade could it be a whole life, de arrependimento. an entire life with regret. Não perca a oportunidade nessa manhã, Don't lose your opportunity this morning. nesse momento. This moment, É hora de você buscar ao Senhor. it's time to go after Jesus. Buscar ao Senhor. Reach out for Jesus. Porque aquela mulher, tudo que ela tinha que fazer, ela já tinha feito. Everything that she could have done, Ela she gastou tried. tudo com os médicos. She spent everything in doctors. Ela já estava num lugar fechado. She was already in a separated spot. Um lugar de imundos. A place of unclean. Um lugar de excluídos. A place of expelled. Ela não tinha o direito de andar na sociedade. She didn't have the right to go through the society. Ela não podia nem ir no Walmart. She could not even go to Walmart. É melhor, It's better para mim, for me. já tem 12 anos que eu estou lutando, né? It's been 12 years that I'm fighting. Eu posso pensar ela pensando assim, Like I'm saying what she's thinking. é melhor eu sentar aqui agora It's better just sit down over here e acabar de morrer. and just die. Mas ela ouviu a respeito da pessoa de Jesus. But she heard about the person of Jesus Ela decidiu, and she decided, eu não vou perder essa oportunidade. I'm not going to lose this opportunity. Eu não vou perder essa I'm oportunidade. not going to lose this opportunity. Eu não vou perder essa I'm oportunidade. not going to lose this opportunity. Eu não vou perder essa I'm oportunidade. not going to lose this Eu vou atrás opportunity. desse Jesus. I'm going to go after Jesus. Independente do que eles vão dizer. No matter what they're going to be saying. Eu acredito que ela tampou I believe she covered e ela herself. saiu no meio da multidão. And she went through the people. Talvez fraca, Maybe very weak. com dificuldade. With a lot of problems. Tinha muita gente, ela passava escondidinha no meio de todo mundo. She go between the people E as dificuldades no meio de todo and all mundo. the problems between everyone. E ela não queria saber. And she didn't care. Ela queria Jesus. She wanted Jesus. Eu preciso da minha cura. I want my healing. Ela saía passando no meio das dificuldades. E ela ia subindo. And she go over. E ela não quis nem saber. And she didn't care. Falou, eu quero a minha bênção. I want my blessing. A decisão é minha. It's my decision. A decisão também é sua. The decision is Você yours. tem que decidir na sua vida o que você quer para You ela. have to decide on your own. É você que decide. You make your own É decision. você que determina a sua busca.
A minha adoração é minha adoração. A sua adoração é a sua adoração. I worship my way, you worship your way. You make your own decisions. Qual é a sua decisão? What's your decision? E ela saiu no meio daquela multidão, daquela dificuldade toda. And she went through the people. A força era pequena. And her strength was very small. Porque ela estava com perca de sangue por Because cerca de 12 anos. She lost blood for 12 years. Não tinha força. Didn't have any strength. E ela saiu andando no meio daquela multidão. And she walked through. Todos querendo ver Jesus, And everyone wanted to see querendo Jesus. tocar Jesus. Everyone wanted to touch Jesus. E ela não sofreu, And she was just crawling. E ela apenas And tocou she just touched it na orla da sua veste. on his clerk. Quando ela tocou, When she touched, Jesus parou. Jesus stopped. Alguém me tocou. Someone touched me. Os discípulos disseram: Jesus, The disciples were like, Jesus, você tá ficando meio doido aí? are you crazy? Você um pouquinho doidinho? Are Assim? you a little crazy? Todo mundo tá te tocando. Everyone is touching you. Todo mundo tá te apertando. Everyone is touching you. Todo mundo quer te ver. Everyone wants to see you. Todo mundo quer falar com você. Everyone wants to talk to you. É claro que alguém te tocou. Of course, someone touched you. Há uma multidão aqui. There's so many people Todo here. mundo está te pressionando. So many people are pressuring you. Claro que não só uma pessoa, como várias pessoas vai te tocar. Not only one person, but several people touched you. Agora nós temos uma missão na casa de Jairo. Now we have a mission at Jerry's house. E você para And now you stopped no meio da in multidão the middle of the people e here. fala que alguém te tocou. Now you're saying someone touched you. E o funny? É engraçado. Jesus, você é funny. Jesus, you're funny. Você é engraçado. Não, mas ele diz assim, alguém No, but he me said, someone tocou. touched me. Alguém me tocou. Someone touched me. diferente. Different. Porque às vezes nós pensamos que o nosso louvor Because no meio we da think igreja, our worship in the middle of a church. aí nós pensamos assim, não, que Deus vai escutar o louvor só de quem está aqui com o microfone. we think God is just listening to the one that is here singing with the microphone. Não, Deus vai escutar o louvor só daquele que toca, que No, está God ali. is just going to listen to the worship of the one who's Não, Deus não vai the ouvir musician. minha oração. Quantas pessoas God is no not going to mundo listen to inteiro? my prayer because there are so many people praying at the same time. E Deus vai escutar a minha oração. And God will listen to my prayer. Olha quem eu sou. Look who I am. Olha a minha história. Look my history. E será que Deus vai escutar a minha oração? You think Mike? God is going to listen to my prayer? Será que Ele vai escutar a mim, que sou pequeno e vivo no Alabama? I'm so weak and live in Alabama. O que eu quero te dizer é que Deus, Ele escuta What I want to você. tell you Ele that sabe God quem é listens to você. you and He knows who you are. Ele sabe quem é você. He knows who you are. Ele ouve, Ele sabe a tonalidade da sua voz. He hears your voice. Ele conhece o seu suspiro. And He knows the way how you breathe. Ele sabe da sua história. He knows of your history. Ele sabe quem é você. He knows who you are. Será que eu posso ouvir um amém? Can I hear amen? E um glória? And Praise the Lord. praise the Lord? Ele disse, alguém me tocou. He said, someone touched me. Mas como que alguém te tocou? How did someone touch you? Porque saiu de mim poder, Because virtude. power came out from me. E ele começou a perguntar aquelas pessoas, quem me tocou, quem me tocou? And he started asking those people, who touched me? Até que essa mulher se levantou, And then this woman stood up. falou do problema dela. And she told him all the problems she had. E Jesus declarou a cura daquela mulher. And Jesus declared the cure E in que her ela life. estava salva. And she was saved. O que eu quero te dizer What I want to tell you, é tempo de buscar ao Senhor. it's time to go reach out Jesus. É tempo de buscar ao Senhor. It's time to reach out Jesus. De buscar ao Senhor com todas as nossas forças. Reach out, Lord, with all of our strength, Com tudo que nós temos. with everything we have. A tua voz Your voice não é eco. Sabe falar não? Alguém sabe falar eco? is not an echo. Your voice is not an echo. A sua voz é uma voz própria. You have your own voice.
E dele conhece And He knows your voice. o seu clamor. And when you claim, Ele conhece He a sua knows oração. your prayer. E mais do que ninguém, And more than anybody, Ele conhece o seu problema. He knows your problem more than anybody. Qual é a sua decisão nessa manhã? What's your decision this morning? Chama a Denise para mim. Bring Denise, please. Qual é a sua decisão? What's your decision? Ficar sentado? Being seated? Já fiz tudo que eu tinha que fazer. I've done everything that I could. Já usei todos os recursos. I've used all my resources. O mais fácil é desistir. The easiest way just to give up Ou levantar, or stand up. vencer a multidão Win the people, go through the people e tocar em Jesus. and touch Jesus. Ele tem milagre para você. He has miracle for your life. Ele tem milagre para a sua vida. He has a miracle for your life. Ele tem milagre para o seu filho. He has miracle for your son. Ele tem milagre para a sua filha. He has miracle for your daughter. Ele tem milagre para a sua família. He has miracle for your family. Ele tem milagre para o seu trabalho. He has miracle for your job. Ele tem milagre para a sua escola. He has miracle for your school. Ele tem milagre para o seu professor. He has miracle for your Ele teacher. tem milagre para todos os detalhes He da has sua miracle vida. for every single detail in your life. Ele tem milagre para todos os detalhes da sua história. He has miracle for every detail of your history. Qual é a sua decisão nessa manhã? What's your decision this morning? Ficar esperando o dia final You stay still to the end of the days, ou ir até Jesus? or reach out for Jesus? Qual é a sua decisão? What's your decision? Eu queria que você ficasse de pé, por favor. I'll ask you to stay on your feet. Eu queria chamar o Aaron, I'll bring the Aaron Michael, and all the to musicians. play a little bit right now.